Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rebeca Vettori e essa é a 41ª Book Week. Depois de passar algumas semanas falando sobre os livros da série Jogos Vorazes, com meu amigo Rafael, agora eu volto ao clássico Dicas Solo. Então eu vou falar hoje dos meus livros preferidos. Essa ideia surgiu de uma amiga que ela deu a sugestão. Ela foi desafiada a falar dos livros que ela gostava, só que era de um jeito diferente. Ela tinha que colocar as fotinhas deles, né, das capas dos livros. E aí, como eu dou dicas de livros em vídeo, aí ela sugeriu essa ideia. E eu adorei, de verdade. Então, eu peguei de uma lista que eu anoto dos livros que eu gosto. Essa lista vem desde 2007. Já são mais de 320 livros. Então, eu peguei os meus 7 preferidos. Foi difícil. Mas eu não consegui colocar num ranking. Então não vou falar do melhor pro pior, tá, gente? Pra quem tá me acompanhando pelo YouTube, vai ver que eu tô falando de alguns livros que eu já dei dica. Então, né, eu vou falar bem resumidamente. Quem tá vendo pela GTV, não vou deixar perdido. Então, eu vou falar um pouquinho do livro porque eu gosto. Além disso, hoje, por ser uma book week especial, vou falar da frase preferida do livro, que me marcou bastante. Então, primeiro, Como Eu Era Antes de Você. É um livro bem fofinho. Foi escrito pela Jojoy Moyes. Conta a história de amor, cheio de drama, da Louise e do Will. Ela é uma menina acomodada, que não sabe o que quer da vida. Ele era uma pessoa aventureira, sabe, cheia de vida, cheia de energia. Mas que depois de um acidente de moto, ele fica tetraplégico. Tetraplégico. Difícil falar essa palavra, né? E aí ele não consegue fazer nada sozinho. Ela acaba se encontrando com ele porque ela começa a trabalhar para ele. Não aceita bem, ele não quer ninguém cuidando dele, apesar de precisar de ajuda. E ela acaba indo trabalhar porque ela realmente precisa. E a frase que me marcou nesse livro é porque a mudança do como eu era antes de você é muito mais dela do que dele. E aí ele fala para ela: arrisque-se, não se acomode, apenas viva. Porque ela pensa muito, ela não sabe o que fazer, enfim. É bem bacana ver essa transformação. A autora conseguiu pegar bem, assim, essa ideia e, né, e deixar que ela fosse adaptada para o cinema. Aliás, né, que eu falei pegou bem. Na verdade, quem fez o roteiro do filme pegou bem essa ideia do livro. Os atores que fazem os personagens principais são muito, muito bons. Eles conseguem pegar bem a essência. A história se passa numa cidadezinha da Inglaterra. Então o sotaque deles é bem legal. E para quem gostar do livro, tem continuação, tem outros 2 livros. Aí vamos para a nossa próxima dica, que se chama Invencível. É a sobrevivência apesar de tudo. A frase preferida continue vivendo da melhor forma possível e tente se divertir um pouco no caminho. Conta a história do Luiz Zamparini. Ele é um americano que, como o nome já diz, basicamente invencível. Óbvio que a gente sabe que existem planos, né, na vida, então ele não era o momento dele morrer. Mas ele passou por situações bem extremas que levariam à morte, com certeza. Ele tinha uma vida normal até a Segunda Guerra Mundial. E aí ele se alista, fica como soldado. Então, tipo, situações que ele sobrevive de uma queda de avião. Ele sobrevive dias em deriva no mar, sem comida, sem água, né? Porque não dá pra beber água do mar. E também ele é torturado, né? Até porque ele fica como prisioneiro dos japoneses. Então é uma coisa bem intensa, sim. O livro foi adaptado para o cinema, foi dirigido pela Angelina Jolie. Gostei, mas como é uma história muito grande, ela teve que dar uma resumidinha no final. Foi escrito por uma jornalista, então tem um toquezinho diferente de contar a história. Mas é legal, tem um final legal e um percurso bem sofrido, assim, mas é bacana. Próximo livro, Orgulho e Preconceito. Já falei dele também no YouTube. Conta a história do Darcy e da Elizabeth. A Elizabeth, obviamente, é a minha personagem preferida no livro. O Sr. Darcy, ele é legal, mas ele irrita um pouco. O livro foi escrito pela Jane Austen. E que eu gosto muito que rolou uma identificação muito grande, assim, entre eu e a personagem, porque ela gosta muito de ler. Tanto que a frase preferida é que, assim,
ela tem que ser uma moça cheia de dotes pra conseguir um casamento e ela não tá nem aí pra isso, ela quer viver a vida dela, quer curtir a família dela. Mas naquela época, né, alguns anos, muitos anos atrás, as mulheres não poderiam trabalhar. Então elas teriam que sair de casa pra se casar, pra ter uma boa condição financeira. A família dela não era miserável, mas era um pouco pobre, tinha muitas filhas, então muitas tinham que casar. Então não tava muito aí. Ela fala, tanto que a frase preferida que eu ia falar antes é que ela fala que tudo cansa menos um livro. Então ela fala que quando eu tiver a minha casa, não serei feliz até ter uma biblioteca completa. É o sonho da vida, tanto que é o meu sonho também. É bem bacana, ela luta muito pela família, pelos direitos dela. O Sr. Darcy é muito preconceituoso, riquinho. Enfim, a história de romance deles é legal, tá? Não é porque ele é chatinho que a história é chata. Também foi adaptado pro cinema, na verdade teve mais de uma adaptação. Eu assisti a mais recente que teve. Mas é bacana pra você que gosta de romance. Então é de uma história bem legal, de uma personagem forte. Próximo livro chama Extraordinário. Já dei dica também dele no YouTube. Ele me ensinou a ser mais gentil. Tanto que a minha frase preferida do livro é sempre tentar ser um pouco mais gentil que necessário. Tem gente que não é gentil nunca, tem gente que é gentil às vezes, tem gente que é gentil. E aí, assim, a lição que fica é você tentar sempre ajudar as pessoas quando você puder, sabe? Sempre ser bacana com as pessoas. A história é do Algin. Ele é uma pessoa que tem um defeito no rosto, que é uma doença que realmente existe. A vida dele acaba mudando quando ele decide ir pra escola comum, porque ele era ensinado em casa. Os pais ficam preocupados porque, né, como que ele ia sobreviver, como que as pessoas iam tratá-lo, mas ele trata as pessoas super bem, conquista todo mundo. É uma história bem incrível, assim. É uma criança realmente extraordinária. A obra foi escrita pelo R.J. Palácio. Ele escreveu outros livros também dos personagens desse livro, sobre outros pontos de vista. Também adorei os personagens que fizeram a mãe e o menininho, que é a filha de Julia Roberts, e o Jacob Tremblay. Ele fez um filme que é O Quarto de Jack, também tá entre os meus preferidos. Próxima dica chama Poliana. Ela mostra pra ver o lado bom da vida. E ela aprendeu com o pai dela, antes dele morrer, ela é órfã de pai e mãe, a brincar do jogo do contente, que é basicamente ver o lado bom da vida. Então, a minha frase preferida é que ela fala assim: acabamos acostumando a procurar alguma coisa para ficar contente. E na maioria das vezes, existe alguma coisa para ficar contente se procurarmos o suficiente. Então, a meta dela de vida e o que ela passa adiante para as pessoas, porque ela vai morar com a tia dela, uma cidadezinha bem pequenininha, e ela acaba conquistando todo mundo com esse jogo, é que apesar de todas as situações difíceis, sempre tem algum lado bom. A autora, ela é sensacional, gostei muito do livro, dá pra ler rapidinho, a história é bem divertida. E pra quem gostar, tem a continuação que chama Poliana Moça, que ela é um pouquinho maior. Ai, gente, estamos chegando quase ao final. Vou falar agora do livro O Poder dos Quietos. Também já falei dele no YouTube. É um livro para quebrar preconceito. Quebrou o meu primeiro, porque antes de eu namorar e noivar, conhecer, né, a pessoa que eu estou hoje, eu não sabia o que era a diferença entre introvertidos e extrovertidos. Sim, meu noivo é introvertido. Ele que me indicou esse livro, inclusive. E assim, a gente é ensinado a vida inteira a querer ser extrovertido, a ser extrovertido, a ser o melhor da sala, aquela pessoa que tem mais destaque, mas nem todo mundo é assim. E aí a frase que acho que resume o livro inteiro, porque ela fala dessa diferença entre introvertidos e extrovertidos. Ela é uma pessoa introvertida e resolveu escrever esse livro para quebrar esse preconceito. E ela mostra pesquisas, dados, para falar como que funciona essa diferença de personalidade e como ela é feita, né? Ela é formada, que é metade basicamente que vem da sua família, dos seus genes, e a outra metade que é da sua convivência com a sociedade.
E aí, essa frase que resume tudo para saber a diferença entre as duas personalidades é que fala assim: o segredo da vida é colocar a si mesmo sobre uma certa luz. Para alguns, são os holofotes da Broadway. Para outros, uma escrivaninha iluminada. Que no caso, introvertidos, eles têm pouca energia para fazer essa interação social. E eles não precisam de tanta luz assim, eles não gostam de ter tanto destaque. E o que é legal também, que eu gostei, é que ela mostra que nem todo mundo é extremamente extrovertido, nem todo mundo é extremamente introvertido. E aí ela mostra essas diferenças e eu aprendi muito sobre a minha personalidade também. E é bem bacana mesmo. Não é um livro científico chato, é um livro com dados, mas assim, parece mais uma conversa que a autora tem. Tá bem legal. E aí, a gente tá chegando no final mesmo. Agora eu vou falar do último livro de dica dessa Book Week especial, dos meus 7 livros preferidos. Chama O Sol é para Todos. É um livro um pouquinho antigo. Ele foi escrito em 1960 pela Harper Lee. Se não vale a minha dica, ele foi indicado e ganhou o prêmio Pulitzer. É um dos prêmios mais importantes da literatura e do jornalismo, assim, bem importante mesmo, mundialmente. E aí ele é um livro para quebrar esses preconceitos, para mostrar essa desigualdade social e o racismo que estava muito mais enraizado nos Estados Unidos do que é hoje. Óbvio que existe muito ainda racismo e nessa diferença de classes, de raças, mas ele conta a história. Quem conta, na verdade, a história é a Scout. É uma menininha muito esperta, inteligente, que ela é órfã de mãe. Ela é criada pelo pai, que ele tem ela um pouquinho mais velho. Mas é contado na visão dela a história do pai dela defendendo um homem negro que ele é acusado de estupro. Só que não bastasse isso, ele é acusado de estupro de uma moça branca em 1930. Então imagina, todo mundo já tá falando que ele é culpado, de qualquer maneira, sem provas nem nada. E o pai dela, que ele é advogado, ele é o único que aceita defender esse homem. É assim, é bem pesado, né, é o tema, assim, mas é extremamente importante. E o jeito que ela conta a história deixa de um jeito mais leve. E esse livro ele foi adaptado 10 anos depois para o cinema. Eu não vi, sim, por puro preconceito, porque eu não gosto muito de livros, de filmes antigos, perdão. Mas é bacana. Desculpa. Mas é bacana o livro. Tenho certeza que o filme deve ser bem legal também. Um dia, quem sabe, eu assista. E é isso. Desculpa a voz, desculpa os erros, mas faz parte, gente. Agora eu tô fazendo esse novo formato sem edição, então tá indo do jeito que eu tô gravando. Mas o mais importante, e o que eu realmente espero, que você tenha gostado dessas dicas, dessa Book Week. Se é a primeira vez que você tá me assistindo, vai lá no YouTube, vai no GTV, tem um monte de dica de livro. E essa dica fica por aqui. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau.